Fala, terceiro ano! Beleza com vocês? Teacher Fernando mais uma vez na área aí, pessoal. Vamos para mais uma semana, né, concluída aí. Bem, infelizmente a nossa realidade mais uma vez, né? Vocês já devem estar cansados de ouvir isso, mas a gente ainda vai ter que ficar aí pelo menos dois meses e meio no mínimo nessa situação. Eu também estou cansado, que nem vocês, pessoal, mas é o que temos para hoje. Então vamos tentar fazer o nosso melhor. Como eu já havia pedido para vocês pela manhã, na hora do revisando, eu pedi para vocês irem na página 203, né? Antes da gente começar a unidade nova, eu pedi para que vocês dessem uma olhada no texto, né? Uma interpretação de texto da página 203, o texto da seção em sala, né? Bem, esse texto ele tem como título Tests could warn women of early menopause. Então nós temos algumas palavrinhas aqui que são importantíssimas, palavras essas que algumas vocês já fazem ideia, outra, né, as duas principais aí, seriam importantíssimas se vocês guardassem essas palavras, que vai fazer diferença. A primeira dela é o warn, que eu estou escrevendo aí, né? Bem, vocês sabem que o warn vocês veem bastante em filme, isso daqui, ó, warning, né? Fica piscando assim, ó, em vermelho, warning, warning. Por quê? O que é warn? É alerta. Então, o verbo warn é o verbo alertar. E uma outra palavrinha aí que é importantíssima nesse título aí, só o título é a palavra early. Bem, early é o contrário de late. Se alguém conhece um pouquinho de inglês aí, essa palavra vai fazer bastante diferença. Então anotem aí, early é cedo ou adiantado, certo? Late seria o contrário, tarde, tarde, né? Ou então não é adiantado, é atrasado, ok? Então essas palavras aí são importantes para o entendimento. Ó, comeu alguma coisa aqui, vamos lá, deixa eu ver, aham, achei. Vamos ver se agora vai. Ah, é. Então, essas palavras são importantes e elas já têm aqui no título, ó. Testes, warn, alertam, women, todo mundo sabe que women é de mulher, né? No caso aqui plural, porque está com E, né? Women. Então, testes alertam mulheres de menopausa, todo mundo sabe que aparece com o português. Só que essa palavra early aqui, ela vai fazer bastante diferença, né? Porque seria a menopausa adiantada, né? Cedo, antes do tempo, ok? Então, sobre isso que vai falar esse texto. Testes podem alertar mulheres de menopausa adiantada, antes da hora, cedo, tá bom? Então vamos lá. Scientists have moved closer to devising a test. Então, os cientistas tem se movido, chegado perto, closer, não é nada a ver com fechado isso daqui, é mais perto do que? De inventar, devising, a teste. Quer dizer, o teste já está pronto? Não, mas já está bem close, já está bem perto, ok? E esse teste, né, a teste que could warn women, que poderiam alertar, de novo, warn, né, as mulheres de que elas vão undergo, né? Undergo tem o go aqui, né, de ir, ou seja, passar por, ok? An early menopause, uma menopausa adiantada. Bem, mesmo que você não conheça esse undergo aqui, mas conhece o restante, dá para ter uma ideia, né? O testes alertam mulheres que elas vão menopausa antes da hora, cedo. Então, que elas vão passar por uma situação, enfrentar, é nesse sentido. The blood test. Então, esse teste é um tipo de teste que é feito usando blood, que é o sangue. Would identify, identificaria, por causa do would, nós já falamos isto, certo? Aquelas que are going to go through, aquelas que vão enfrentar, ó, go through, ir através.
enfrentar, passar também. É um sinônimo de undergo. Então, o teste poderia identificar aquelas o quê? Mulheres que vão enfrentar a menopausa before the age of 35. Antes, não pode ser depois, porque depois já começa o processo, né? Quando vai chegando aos 40, certo? Então, antes da idade de 35. Bem, pessoal, sem a gente continuar o texto, a gente já consegue ter algumas ideias aí, né? Ou seja, se as mulheres entrarem em menopausa antes dos 35 anos, muita coisa pode acarretar aí, não é verdade? Tem muitas mulheres que planejam ter filhos a partir desse ano, né, dessa idade, né, depois que já tem a sua profissão estabilizada, já estudou tudo o que precisava, mestrado e etc., é hora de ser mãe. Se elas entram na menopausa, o que vai acontecer com esse sonho? Pé, vai por água abaixo. Então, ó, years before, it usually happens in a woman early 50, certo? Ou seja, antigamente, né, anos atrás, normalmente o princípio da menopausa aí, olha só, antes, né, dos 50 anos, certo? Hoje em dia a gente já sabe que isso já, né, já caiu, talvez pelo tanto de comida processada, de medicação, de um monte de coisa com química, né, que nós comemos e consumimos, de repente isso atrapalhou, né? Bem, that process, esse processo acontece, ok? To around 1 in 20 women. Então, esse processo do que nós estamos falando? Desse problema de mulheres com menopausa. Ele acontece, né, por volta de 1 em 20 mulheres, ou seja, de cada 20 mulheres, uma entra na menopausa aí aos 35 anos ou antes dos 35 anos. E isso pode ruínas, arruinar os sonhos, os dreams. Os sonhos do quê? Mother, todo mundo sabe que mother é mãe. Então, motherhood tem alguma coisa a ver com mãe, não é verdade? Os sonhos da maternidade. É isso que diz. Scientists reports. Cientistas reportam today, hoje, que they have made considerable progress, que eles têm feito progressos consideráveis, importantes, in understanding, em entender, né, em compreender, the key role. Key é chave, role é o papel, ou seja, a chave mestra aí, né? Qual que é o papel principal played in an early menopause by 4 genes. Então, essas mulheres que têm a menopausa antes da hora, né? Os cientistas já perceberam esse probleminha aí em 4 genes. Então, esses 4 genes são os genes aí que são importantíssimos nesse adiantamento da menopausa. The test that their findings help pave the way, quer dizer, então o teste, né, que essa descoberta ajuda, né, a o quê? Pave the way. Pave the way é uma expressão, né, galera? Pave é de pavimentar e way é o caminho. Então, que ajudam a pavimentar o caminho, fica estranho, né? Que ajudam a abrir o caminho, certo? Para o que poderia ser um benefício particular benefit to the growing numbers, né, para um número growing, crescente, de mulheres who have put off having children until their 30s, ok? Que o quê? Que put off having children, que desistiram de ter filhos até os 30 anos, né? Então, put off, turn off, de desligar, não é? Mas então, find they cannot conceive. Mas aí, então elas descobrem que elas não podem conceber, dar à luz depois dos 30 anos, quando elas resolvem ter filhos, tá certo? Então, ó, researchers, pesquisadores, from Exeter University, Peninsula Medical School e Instituto do Cancer Research, um monte de lugares só, certo? Examined the 4 genes, examinaram os 4 genes, linked, né? O link é o que é uma conexão, né? Então os links conectados, a menopausa adiantada. They compared
2,000 women. Então, eles fizeram comparações com 2.000 mulheres who had been through it e 2,000 who had not. Então, eles investigaram 2.000 mulheres que tiveram esse problema e 2.000 mulheres que não tiveram esse problema para poder checar aí onde estava o problema e descobriram esses 4 genes, certo? Bem, o primeiro exercício, ele é totalmente de compreensão, né? O exercício número 2 já tem um pouco mais de necessidade de conhecimento gramatical também. Então vamos lá. Letra A. A menopausa precoce está associada a 4 genes e a longevidade que atingem atualmente as mulheres? Porque as mulheres vivem mais e tem alguma coisa a ver com isso? A primeira parte, né, associada a 4 genes, tudo bem, mas a longevidade, quer dizer, vive mais longe, vive mais. Não é esse o caso. De acordo com os estudos, de cada 35 mulheres, 20 têm chance de entrar na menopausa antes dos 50? Não fala nada disso, né? O 35 que usa de idade e o 20 é que uma em cada 20, é isso que falou. Letra C. O texto refere-se à elaboração por cientistas de um teste que alertaria as mulheres sobre a menopausa precoce. Opa, esse parece fazer sentido. Vamos deixar ele marcadinho aqui para a gente ver comparando com os outros. O teste poderá ajudar as mulheres com idade mais avançada a terem filhos saudáveis? Se parasse aqui no terem filhos, estaria correto, né? Mas os saudáveis aqui não tem nenhuma menção de que essas crianças vão ser mais saudáveis ou saudáveis, né? O teste poderá inclusive ajudar na prevenção do câncer. Não fala nada de prevenção de câncer aqui. Na única hora que fala de câncer, fala de um instituto, né? Instituto do Câncer, que ajudou aí nas pesquisas, mas não tem nada a ver com a doença do câncer, certo? Bem, assinale a alternativa correta. Esse exercício ele leva um pouquinho de tempo para fazer porque ele tem várias palavras, né? Então eu vou fazer no geral. Então, na letra A, todas essas palavras que estão aí com essas linhas, elas são flexionadas no plural? E aí eu digo não. Por quê? Porque happens, essa daqui, ó, é um verbo. Então esse S aqui é a conjugação que eu uso para he, she e it, que vai o S. Então todas as outras estão no plural, com exceção do happen, que é um verbo, e não tem nada, esse S não tem nada a ver com o plural, certo? Na linha 8, letra B. Esse they aqui refere-se às mulheres com menopausa, esse eles ou elas? Não, galera, não é. Deixa eu só achar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. They have made considerable progress. Eles têm feito progressos consideráveis. Estão falando dos cientistas e não das mulheres, tá bom? Bem, understanding, findings e growing pertence à classe dos substantivos. Então, aqui a gente pode ser sim, por exemplo, o finding, né, pode ser sim um substantivo, porém, o ing, ele normalmente ele está ligado ao verbo, é o gerúndio, né, entendendo, crescendo, encontrando. Então, eles não estão todos ligados a substantivos, estão mais ligados a verbos. Portanto, a letra C está fora. Na linha, vamos na letra E. Todas essas palavras aí pertencem às preposições? E aí eu digo não, por quê? In, by, for, tudo bem. Agora, o a, o am e principalmente, que nós estudamos na aula passada, o the, a gente viu que é um artigo definido. O a e o am nós vamos ver hoje, mas aqui é um artigo definido, portanto, está fora. Então, a letra D é a letra correta. Vamos ver por quê. No texto, a expressão scientists report no singular corresponde a. Então, cientistas está no plural. Então, eu tiro o S daqui, fica scientist. O verbo está report, mas quando o verbo está na terceira pessoa do singular, cientista, aí seria ele, he. Então, vai S no verbo, sim. É a mesma coisa que eu falei na letra A com happens. Então, a letra D está certinha, ok? Espero que vocês tenham acertado aí pelo menos uma
né? Pelo menos a primeira que eu acho que é mais tranquilo, a segunda eu sei que é um pouquinho chata, mas também não chega a ser impossível, tá ok? Bem, galerinha, então agora é a hora. Deixa eu tomar uma aguinha, porque a avó já está indo embora. Vamos lá na página 201. Tá, deixa eu fazer um esqueminha aqui para essa página não ficar pulando. Bem, na unidade 2, nós falamos de artigos definidos, né? Qual que era o artigo definido, na verdade, né? É o, deixa eu escrever aqui, é o the, certo? Que é o, a, os e as, certo? Então, esse daí é o artigo definido. Só que nós temos também artigos que são indefinidos, certo? O que é o artigo indefinido? Esse eu vou escrever aqui. O, a, os e as. Em inglês é um e uma, certo? Ué, teacher, não tem uns e umas em inglês? Não. Vou escrever também. Não existe plural. Uns e umas. Mas, teacher, e quando eu quero dar essa ideia, que palavra que eu uso? Eu uso o some, tá? O some, ele pode dar essa ideia de uns e umas, mas na verdade o significado dele é alguns, algumas. E aí a gente faz uma adaptada para uns e umas, porque na verdade não existe mesmo uma palavra para uns e umas, tá ok? Então é o seguinte, o que acontece aqui? Nós temos dois artigos indefinidos, é o a e é o an, certo? Ah, teacher, então o a significa um e o an significa uma? Não, não tem nada a ver com isso, tá? Nada. O a significa um ou uma. O an significa um ou uma. Não faz diferença nenhuma, tá bom? Significam aí a mesma coisa. Ou seja, tem regra de quando usar, certo? Agora, se eu disse aqui em cima que não existe uns e nem umas, significa que só existe o singular. Então a gente só vai usar essa palavra, o a ou o an, com palavras no singular, certo? Palavras que dê para contar, que são contáveis, mas que elas estão no singular, já que nós não temos uns e umas, tá bom? Então, daqui a pouco a gente entende quando que eu uso a e quando que eu uso an, apesar que eu acho que vocês já sabem. Então vamos lá. O artigo indefinido em inglês é usado para se referir a um substantivo que não tenha sido mencionado anteriormente. Blá blá blá, né? Foi aquilo que eu falei. Um carro, qualquer um. Agora eu comprei o carro, já foi mencionado antes. Assim como o artigo definido, o indefinido em inglês não sofre variação de gênero ou número, né? Não tem plural, né? No nosso caso aí. O artigo indefinido a ou an é usado antes do substantivo contável no singular, foi o que eu acabei de falar, tá? Vamos ver a diferença aqui embaixo, ó. A é usado antes de palavra cujos som iniciais sejam de consoantes. Então, ó, grifa isso daqui. Ah, peraí que eu fiz besteira. Grifem isso daqui, ó, consoante e grifem também som inicial, porque isso é importante. Tá bom? Esse negócio de semivogal, esquece isso daí por enquanto, tá? Tem som de consoante, tem som de consoante, você vai colocar A. Então, olha aí. A man, a pencil, a house, certo? Ai, teacher, agora eu entendi o problema. Ó, tá vendo aqui? University, year, certo? Ó, year não, European, né? University e European. Eles começam com uma letra que é vogal. Uma letra, mas é por isso que eu pedi para vocês marcarem aqui, ó. Som inicial, porque não é a letra, é o som. Se você reparar na universidade ali, você não fala university, você não fala a university, você fala university, university. É esse som aqui, ó. Deixa eu escrever aqui no cantinho, ó. É esse som dessa palavra aqui que vocês conhecem. Ó, you.
University. A mesma coisa não é European, é European. European, tá bom? Então aqui nós temos uma exceção, que é o que é chamado de semivogal aí. Mas na verdade, para mim, né, tem som de consoante também, já que U começa com Y. Então se você pensar assim, fica mais fácil, tá bom? São exceções, porque a regra está aqui, ó, consoante, tá? A regra está ali, é só não inventar. Bem, então, o and é o contrário, né? É usado antes de palavras iniciadas por, vamos marcar aí, som de vogais, ó, som de vogais. Ou pelo H não aspirado. O que é o H não aspirado? É o H que começa palavras que nem no português, não tem som. Hotel, hipopótamo, Hugo, né? Hiena, é esse tipo de H. Então, em inglês, nós temos as duas possibilidades. Nós temos o H com som do nosso R, como é o caso aqui em cima de house, e nós temos o H sem o som, como é o caso aqui embaixo de ó, our, honest, ear, certo? Então, N e N, porque esse H não tem som de R, ó, repara, é our, honest, ear, beleza? Com as demais palavras começadas por H, aí o artigo definido é o A, porque o H tem som, ó. Hotel, house, home, hospital, hero, hand, hose, ok? Hose é mangueira. Uso do artigo definido, galerinha, isso é fácil. Quando se classifica algo ou alguém, né? Quando você está determinando aí, ó, um cachorro, a dog, a dishonest politician, um político desonesto. Isso é blá blá blá, porque em português é a mesma coisa, então a gente não precisa se preocupar. Agora, que nem o artigo definido, nós temos alguns casos pontuais que a gente precisa marcar. Esse aqui é um deles, ó. Profissões. Então, antes de profissões, a gente usa o A ou N. Então, por exemplo, engenheiro, engineer, an engineer, a teacher, ok? An architect, ok? A dentist. Então, a gente usa sempre, é uma lei, tá? Porque eu marquei com asteriscos ali, porque em português nós não usamos o um ou uma antes de profissão, né? Eu não preciso falar, o que você faz da vida? Eu sou um professor. Eu não falo assim, eu digo, eu sou professor. Então, aí que está a pegada aí, por isso que é importante anotar, porque é diferente. Bem, antes de substantivos que denotam religião e nacionalidade, porém quando a mesma palavra é usada como adjetivo, o artigo não pode ser usado. Galerinha, blá blá blá, porque é igual em português, ó, um chinês, ou então só chinês, você usa o um ou não usa, né, o um. Então, o meu vizinho é chinês, você não fala meu vizinho é um chinês, certo? Agora fala, ele comprou um carro velho, esse era um chinês, um quê? Um carro chinês, portanto, é igual no português, tá? Então, it's a Picasso, é um Picasso, igualzinho no português, para você dizer que é uma pintura. Aqui não, ó. Aqui já é algo diferente que é legal a gente anotar. Antes de título, antes de senhor ou senhora e etc., quando você quer falar, tipo assim, um tal de senhor Smith veio aqui, um certo senhor Fernando ligou aqui. Então a gente usa esse a antes da pessoa. Mr. Parker called you this morning. Quer dizer, um tal de senhor Parker ligou para você nesta manhã, certo? Mistress Kaba wants to buy my car. Uma tal de senhora Kaba quer comprar meu carro. Então aqui é importante vocês marcarem, porque aqui é diferente, hein? E normalmente nem em cursos de idioma se fala isso, para falar a verdade. Virando a página 202, em expressões como such a, have a, certo? Então aqui são expressões. Então toda vez que eu estiver falando what a, quer dizer, que coisa linda, what a beautiful thing, certo? Então com such a, half a, metade de uma melancia, assim como também aquilo, quer dizer, por quilo, a week, por semana. Então aqui são expressões, ó, expressões. Aqui não tem regra. Significa que você tem que estudar
as expressões, ok? É isso, basicamente é isso, tá? Substantivos aos pares, o que quer dizer aqui? Quando eu tenho o parzinho com duas coisas, eu não preciso usar o a nos dois, eu uso só no primeiro, tá? Olha o exemplo, ó. Put a knife and fork, quer dizer, coloque uma faca e um garfo na mesa. Em inglês eu só coloco no primeiro aqui, ó, tá bom? Pode reparar aqui nos outros, ó, uma xícara e um pires, certo? Um chapéu e um casaco. Coloco no primeiro. Em português eu coloco nos dois, né? Tá, ali, o que mais? Para se referir a doenças ou estados de saúde, aí não tem diferença porque é um resfriado, uma dor de cabeça, uma dor de garganta, né? Uma perna quebrada, um coração fraco. Em português eu também uso. Então aí não tem necessidade da gente ficar perdendo tempo. Fechou? E aí, observações. Quando queremos enfatizar que se trata de um ou uma e não são dois ou mais, então aí é melhor usar o número one, né? E não o a, já que aí é um numeral, que é o número um. O artigo indefinido é só para dizer que é qualquer, que não é nenhum em especial. Agora, se você está falando de número um, porque não são dois ou três ou quatro, aí tem que usar o one, e não o a. Não se pode omitir o artigo indefinido em expressões negativas após preposições e após frações. Uau! Então, ó, negativo, negativo, ok? Expressão, ó, isso aqui a gente já viu lá em cima, half a ou então half an, certo? Então, aqui é expressão, essa daqui a gente já viu lá em cima. As outras duas ali, expressões negativas após preposições, né? Então, I haven't got, aqui não tem preposição, é só negativa mesmo. Aqui tem uma preposição, ó, without, sem, significa em português sem. Então, aqui é um exemplo negativo, ok? O segundo é um exemplo após preposições e o terceiro é um exemplo após frações, tá? Então, 1, 2, 3, os três exemplos ali. Fechou? Quando não usar o artigo indefinido? Essa é fácil, eu já disse lá no começo. Antes de substantivos incontáveis ou antes de substantivos no plural. Por quê? Porque o a é só um ou só uma, não existe uns e umas. Então, no plural eu não posso usar nem o I nem o N. E se não tem plural, eu também não vou usar, eu não vou falar um açúcar, sendo que açúcar é incontável, não é verdade? Eu não vou falar um sal, né? É um pacote de sal, é diferente, mas um sal, você não consegue pegar um sal na mão, certo? Então, esses geralmente vêm precedidos de some em orações afirmativas ou de any quando for interrogativa e negativa, e nós já falamos disso também, né? Porque o any também significa alguns ou algumas, né? Nenhum artigo, ou de nenhum artigo, quando a quantidade não importar. Ou não coloca nada, certo? Coloca nada. Então, olha um exemplo. Is there any juice? Tem algum suco? Repara que falar tem um suco, fica estranho. There are some students. Agora aqui sim, tem alguns alunos, porque está no plural. Ao invés de falar tem uns alunos. There is coffee and milk. Eu não coloquei nada. Tem café e leite na mesa, ao invés de algum café e algum leite. Não faz sentido nenhum. Tá bom? Zeramos, galerinha. É isso. Então, fizemos o texto, voltamos na parte gramatical e agora vocês podem fazer para mim qual exercício, galerinha? Vocês podem principalmente dar uma adiantada aí na página 203, nesse exercício aqui, porque ele fala sobre isso, esse texto, ó, da página 203, olha só, tá vendo? Você consegue responder esse. O que mais? Na página 204, vocês conseguem responder o exercício número 2 do para casa. Tá vendo? Ó, esse aqui, ó, o para casa. Aproveita e responde o número 1 também, né? Ó, vou marcar aqui. O 1 é de interpretação. O 2, não, ó, o 2 é sobre o que eu acabei de explicar, tá vendo? Ó, o and grifado aqui, ó, o artigo, blá blá blá, blá, blá. Então, dessa página já aproveita e faz o 1 e o 2, ok?
Na página 205, o exercício 3 também dá para fazer, porque é exatamente sobre o que o teacher explicou, fechou? E para finalizar, o 4 e o 5 também, que tem a ver com esse texto que está aqui do lado. Ó. Repara que o 5 tem a ver com a gramática que a gente explicou, e já que você vai ter que ler o texto, também responde a questão número 4. Ou seja, na página 3, na página 205, dá para responder tudo, com exceção do mais Enem. Na página 204, dá para responder o para casa exercício 1 e 2 e só. E na outra página, na 203, dá para responder tudo, que aí assim a gente já dá uma boa adiantada, tá certo? Meus amigos, é isso. Paro de compartilhar agora, ok? Obrigado mais uma semana. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa estar ajudando, certo? E é isso. Fiquem com Deus. Kisses, hugs. Bye bye.